Olá, seja muito bem-vindo à aula A Riqueza Invisível. E dentro dos próximos minutos, eu vou te mostrar como que a tua experiência que você acumulou ao longo da tua vida pode ser transformada em uma nova fonte de impacto, propósito e prosperidade. Sem que você precise começar do zero e sem depender de milhares de seguidores e sem abandonar os valores que sempre guiaram a sua vida. Isso parece bom demais para ser verdade, não parece? E talvez você esteja pensando assim, se fosse tão simples, Rogério, muitos estariam fazendo isso. Ou talvez você pode estar pensando, isso deve funcionar para pessoas famosas e não para mim. E sinceramente, se eu estivesse no teu lugar, provavelmente eu pensaria a mesma coisa. Mas eu só estou gravando esta aula porque isso aconteceu comigo e não apenas comigo. Milhares de pessoas no Brasil e vários lugares do mundo estão descobrindo que existe uma nova maneira de colocar a própria experiência a serviço das pessoas e de construir uma nova fonte de prosperidade. Agora me deixa contar para você por que essa mensagem é tão importante para mim. Meu nome é Rogério Santos e durante mais de 25 anos eu dediquei a minha vida a servir pessoas. Eu fui pastor de uma das maiores denominações evangélicas do Brasil, está presente em mais de 150 países. E durante muitos anos eu viajei por todo o Brasil realizando seminários, workshop, treinando líderes. Eu amava aquilo que eu fazia. Minha agenda estava sempre cheia. Minha missão fazia sentido para mim naquele momento. Eu acreditava que aquele seria o formato do meu ministério pelo resto da vida. Até que chegou a pandemia. E de uma hora para outra as igrejas elas fecharam. As viagens foram canceladas e a minha agenda ela desapareceu. E junto com ela desapareceu também uma parte importante da renda da minha família. Eu precisava encontrar uma maneira de continuar sustentando os meus compromissos. Mas o problema não era apenas financeiro. Por dentro, eu perguntava, Senhor, como é que eu vou continuar cumprindo o propósito que o Senhor colocou no meu coração? E havia algo que me incomodava profundamente. Eu pensava assim, não é possível. Não é possível que uma vida inteira de experiência deixe de ter valor apenas porque as circunstâncias mudaram. Foi então que eu fiz aquilo que eu sempre ensinei pessoas a fazer, e eu fazia, mas eu fui fazer com mais intensidade. Eu comecei a orar, pedir direção a Deus, e aí eu comecei a estudar. Estudei marketing com o Érico Rocha, eu aprendi mentoria com o Victor Damasio, eu estudei sobre copyright com o Marcelo Bragion, e durante todo esse processo de aprendizagem, Deus abriu os meus olhos para uma verdade que mudou completamente a forma como eu enxergava a minha própria história. Eu descobri que a maior riqueza que eu possuía não era a minha agenda, não eram as minhas viagens, e nem mesmo os eventos. Minha maior riqueza era tudo aquilo que Deus havia construído dentro de mim ao longo de décadas. Então, eu comecei a transformar esse conhecimento em livros, e-books, treinamentos. Depois eu publiquei na Amazon, na Hotmart. E aí eu voltei a fazer treinamentos online. Eu havia encontrado uma forma de continuar seguindo pessoas e ao mesmo tempo construir uma nova fonte de prosperidade para a minha família. Quando eu vi o rostinho da minha esposa, as minhas filhas felizes, sorrindo, aí eu tomei uma decisão. Eu não podia guardar essa descoberta apenas para mim. Porque eu percebi que milhares de homens e mulheres acima de 40 anos estavam vivendo exatamente o que eu vivi. Pessoas cheias de experiências, mas sem perceber o valor daquilo que carregavam. Foi daí que nasceu a missão Despertando a Geração Prateada. Porque hoje eu acredito em uma verdade que se tornou parte da minha vida. Eu acredito que quem transforma experiência em solução gera impacto. Quem gera impacto cria valor. E quem cria valor também pode construir prosperidade. E tudo isso parte de uma convicção que eu carrego aqui, no meu coração. Deus, Ele nunca desperdiça a experiência que Ele permite que nós vivamos. Mas antes de eu te mostrar como transformar o seu conhecimento e a sua experiência em uma fonte de prosperidade que continue impactando vidas e permita que você viva o propósito que Deus colocou no teu coração, deixe-me explicar porque a maioria das pessoas elas nunca conseguem fazer isso. E a resposta me surpreendeu muito quando eu descobri. O problema não é a falta de conhecimento e também não é a falta de experiência. O verdadeiro problema é o que a maioria das pessoas elas estão sofrendo de algo que eu chamo de
a síndrome da experiência enterrada. O que é isso? É quando ela passa décadas aprendendo, servindo, errando, acertando, acumulando sabedoria, mas acredita que tudo isso tem valor apenas para a própria vida. É como alguém que possui um tesouro, mas nunca percebe que ele pode iluminar o caminho de outras pessoas. E essa síndrome, ela faz nascer 3 pensamentos muito comuns. O primeiro é: o que eu sei não tem nada de especial. Como você convive com esse conhecimento há muitos anos, passa a acreditar que qualquer pessoa sabe o que você sabe. Mas isso não é verdade. O segundo pensamento é: ainda estou preparando. A pessoa ela acredita que ela precisa fazer mais um curso, mais uma faculdade, mais uma especialização, e enquanto isso, há pessoas esperando exatamente pela experiência que você já possui. Agora, o terceiro pensamento, ele é bem complicado, porque ele diz assim, eu não faço ideia de como transformar isso em algo útil para outras pessoas. Você percebe? O problema nunca foi a experiência. O problema sempre foi não saber como multiplicá-la. E foi exatamente por isso que eu organizei tudo o que eu aprendi em um princípio que mudou a minha vida. E eu chamo de o princípio da experiência multiplicada. Esse princípio nasceu quando eu compreendi uma verdade muito simples. Deus nunca nos dá uma experiência apenas para nós. Toda experiência pode ser transformada em uma ferramenta para servir outra pessoa. E é esse princípio que se apoia em 4 fundamentos. O primeiro fundamento é descobrir. Você precisa identificar qual é a parte da sua história que resolve um problema real. Nem tudo que vivemos precisa ser ensinado, mas existe uma parte da sua caminhada que pode responder à oração de alguém. E o segundo fundamento é organizar. Experiência sem organização, ela não gera inspiração. Experiência organizada, ela gera transformação. Quando você organiza aquilo que aprendeu, sua história deixa de ser apenas uma lembrança e passa a ser uma solução para a vida de alguém. E o terceiro fundamento é multiplicar. E esse é o coração de tudo. Quando você coloca a sua experiência a serviço das pessoas, ela deixa de beneficiar apenas você. Ela começa a gerar impacto em outras vidas. E é aqui que o propósito e o serviço caminham juntos. Agora o quarto fundamento é prosperar. É aqui que eu quero que você preste muita atenção. Prosperidade não é o objetivo, mas é a consequência. Quando você resolve problemas, você gera impacto. E quando você gera impacto, você cria valor. E quando você cria valor, você também constrói prosperidade. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. E acredito que pode acontecer com você. Porque continuo acreditando na mesma verdade. A verdade que mudou a minha vida. Eu acredito que quem multiplica a experiência que Deus lhe deu, honra aquele que lhe permitiu viver essa experiência. Talvez agora você esteja pensando, Rogério, isso realmente funciona ou é apenas uma teoria? E essa é uma excelente pergunta. E por isso eu quero te mostrar, rapidamente, 2 histórias. A primeira é de um homem chamado Coronel Sanders. Ele é o fundador do KFC. KFC é uma rede de lanchonetes famosas no Brasil e no mundo. Quando muitas pessoas estavam pensando em se aposentar, o Coronel Sanders estava enfrentando dificuldades financeiras. Sua renda era pequena, sua vida parecia sem perspectivas, mas ele tinha algo que muitos desprezariam. Ele tinha uma receita de frango e anos de experiência na cozinha. Então ele decidiu não enterrar aquilo que ele sabia. Ele decidiu transformar a sua experiência em uma solução que as pessoas valorizavam. Ele começou pequeno, recebeu inúmeras rejeições, mas ele perseverou. E aquilo que parecia apenas uma receita tornou-se uma das maiores redes de alimentação do mundo. Agora, o que mudou a vida dele? Não foi a idade, não foi a experiência, foi a decisão de multiplicar aquilo que ele já possuía. Agora me deixa te contar a história de um personagem bíblico chamado Moisés. Durante 40 anos ele viveu no deserto. Parecia que toda a experiência que ele adquiriu lá no Egito havia sido perdida. Mas Deus nunca desperdiçou aqueles anos. Quando chegou o tempo certo, Deus usou exatamente aquilo que Moisés havia vivido lá no Egito para conduzir o seu povo
pela caminhada pelo deserto e entrar em Canaã. O que parecia um passado sem utilidade tornou-se a preparação para o maior propósito da sua vida. Você percebe aqui o princípio? Em ambos os casos, a experiência foi multiplicada. E quando a experiência é multiplicada, ela gera impacto. E quando você gera impacto na vida de uma pessoa, você gera valor. E quando você gera valor, você produz prosperidade. Foi isso que aconteceu comigo e acredito que pode acontecer com muitos homens e mulheres que hoje acreditam que já passou o tempo de começar, de recomeçar, né? E eu declaro que você pode recomeçar hoje. E por isso eu quero te fazer um convite. Essa é a minha missão, ajudar homens e mulheres entre 40 e 60 anos a descobrirem que experiência construída ao longo da vida pode se transformar em uma nova forma de servir pessoas, gerar impactos e ainda construir prosperidade. Mas eu preciso ser muito honesto com você. Em apenas 10 minutos, eu não consigo despertar em você algo a não ser uma nova visão. Eu não consigo ensinar o caminho completo para você em 10 minutos. E foi por isso que eu preparei uma experiência totalmente ao vivo. Eu chamo de imersão, o despertar da geração prateada. Vai acontecer dia 19 de julho, das 9 da manhã ao meio-dia, dentro do Zoom. Durante essas 3 horas, eu vou mostrar passo a passo como você pode aplicar o princípio da experiência multiplicada. O que você vai aprender? Você vai aprender como identificar experiências da sua vida que realmente possuem valor para outras pessoas. Não só isso, você vai também aprender como transformar essas experiências em uma solução prática que gere impacto e traga para você prosperidade. Vai aprender como organizar esse conhecimento de forma clara, estruturada. Como dar os primeiros passos para transformar esse patrimônio invisível em uma nova fonte de prosperidade. Sem abrir mão dos seus valores, sem abrir mão dos seus propósitos, mas com bastante técnica. Você vai sair dessa manhã enxergando a sua própria história de uma maneira completamente diferente. Porque talvez Deus não esteja chamando você para começar do zero. Talvez Ele esteja chamando você para multiplicar aquilo que Ele já colocou nas suas mãos. E qual será o valor desse investimento? Bom, se eu fosse fazer uma mentoria individual, se eu fosse te ensinar esse conteúdo em encontros particulares, o investimento seria algo em torno de R$ 1.200. E, sinceramente, ainda faria sentido pelo valor que isso pode representar para você nos próximos anos da sua vida. Mas eu quero que essa primeira turma seja formada por pessoas comprometidas, não por pessoas que são impedidas pelo preço. E por isso, para essa edição da turma fundadora da Geração Prateada, o investimento será de apenas R$ 49,90. Menos que muitas pessoas gastam em uma refeição. Mas pode representar o início de um novo capítulo da sua vida. E se essa mensagem ela falou ao seu coração, clica no botão aqui abaixo e vem fazer parte dessa nova geração. Transformar conhecimento em impacto. Garanta sua vaga. Será uma alegria encontrar você no dia 19 de julho, às 9 ao meio-dia. E eu tenho a convicção de que essa manhã ela poderá marcar o início de um novo tempo. Agora presta atenção. Eu não posso prometer que a sua vida mudará em 3 horas. Mas eu posso prometer que se você permitir, talvez nunca mais você olhe para a sua própria história da mesma maneira. Porque eu acredito de todo o meu coração que Deus nunca desperdiça aquilo que nos permitiu viver. E talvez a próxima grande obra de Deus na sua vida não esteja no que ainda falta aprender, mas naquilo que já construiu dentro de você.